Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp e hoje nós conversamos sobre resíduos sólidos com a recém-mestre pela Unesp em Franca no programa de Planejamento e Análise de Políticas Públicas, a Maria Concebida Pereira, que também é professora do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais. Maria, muito obrigada por sua participação aqui em nosso programa. Eu que agradeço. Maria, recentemente você defendeu pelo programa de pós-graduação profissional da Unesp em Franca, em Planejamento e Análise de Políticas Públicas, uma pesquisa voltada à questão do resíduo e aí especificamente o resíduo têxtil. Gostaria que você comentasse para a gente qual que era especificamente essa sua proposta e como que ela caminha em direção a essa proposta de pensar uma política pública. Bom, eu sou formada em design de moda, e é uma coisa que me incomoda já há bastante tempo, antes mesmo da graduação. Porque eu venho de outro polo, não de Passos, mas de Divinópolis, onde tem 1.200 empresas, e o resíduo têxtil que ficava nas ruas era uma coisa que sempre me incomodava. E aí depois, com a possibilidade de eu fazer a pós-graduação em análise e planejamento de políticas públicas, eu consegui perceber aí a possibilidade de um tratamento para esse tipo de resíduo, também para o polo de Passos. Ao pensar na Política Nacional de Resíduos Sólidos, na Lei 12.305, eu consegui perceber que o resíduo têxtil, ele muitas vezes dentro dos polos, ele não é considerado como um problema, ele não é visto como um problema. Só que quando a gente começa a perceber o volume que tem de resíduo têxtil dentro dos polos de confecção, isso acaba sendo um grande problema. Que volume que é esse, Maria? A gente consegue mensurar a partir das indústrias nas quais você fez a sua pesquisa lá na cidade de Passos? Essa é uma grande questão, porque a nível nacional fala-se em 175 mil toneladas ano. Porém, quando a gente faz alguns cruzamentos de dados, a gente sabe que esse volume é muito maior. Então, se dentro da minha pesquisa, fazendo cruzamento de dados simples, eu cheguei à conclusão de mais de 400 mil toneladas ano. Isso há uma estatística que a gente sabe que pode ser muito maior que isso, no polo de Passos, a gente não tem a gravimetria e a volumetria do resíduo têxtil dentro do polo, porque ele é descartado junto com o resíduo sólido urbano. E sequer ele é contemplado pela política municipal, até porque o próprio município não tem a política de resíduo sólido urbano. Está ainda em construção essa política no município. E isso acaba sendo um problema para as indústrias que têm que cumprir a legislação da política nacional e da política estadual, mas não tem o respaldo da política municipal. E esse resíduo, ele acaba sendo considerado como resíduo urbano porque ele é fracionado ao ser colocado junto com o resíduo urbano, porque considera-se que até 200 quilos ele pode ser descartado como resíduo urbano. Então, e as empresas acabam descartando aos poucos para não ultrapassar esse limite. Exatamente. Ou muitas vezes ele é camuflado em sacos pretos, que é colocado junto com outros tipos de resíduos que poderiam ser reaproveitados, como plástico, papelão. Ou muitas vezes ele é contaminado com óleo das máquinas, e aí ele não vai servir para nada mesmo. E no momento que ele entra em contato com o resíduo úmido, ele não pode mais ser reciclado ou reaproveitado. Então, esse resíduo ele acaba sendo considerado um resíduo urbano. No grande problema para as indústrias é cumprir essa legislação sozinho. Porque quando a política pública nacional ela foi pensada para uma grande empresa. E no município de Passos, a maioria das empresas são micro pequenas. Então, são empresas que produzem uma quantidade pequena de produtos que gera, embora considerável a quantidade de resíduo sólido, ele não é mensurado. Então, a gente não sabe exatamente quanto que o município produz. Eu consegui fazer o levantamento nas empresas, que são mais ou menos 100 empresas em atividade. Eu consegui aplicar o questionário em 26 empresas. Dessas 26 empresas, o cálculo são de 85 mil peças mês.
isso dá mais de 1 milhão de peças ano dentro do município. Se a gente multiplicar isso aí por 3, né, porque seria aí mais ou menos 1/3 das empresas que eu consegui aplicar o questionário, a gente tem aí 3 mil peças. É um volume grande de confecção. Aliás, 3 milhões. As contas ficam meio confusas, né? Porque são muitos zeros. Enfim, então, esse volume é considerável porque há algumas pesquisas, inclusive no próprio município e na literatura, e quando a gente faz uma média que ela vai de 15% a 30% do que é produzido gera-se resíduo. Então, desses 85 mil peças mês, dessas 26 empresas que foram pesquisadas, o volume de 85 mil peças, 25% é de resíduo têxtil, que é descartado dentro do município. E as empresas demonstraram essa preocupação, Maria, no sentido de como elas têm feito para tentar atingir a meta, aquilo que é estabelecido pelo Plano Nacional, mesmo sem um respaldo de infraestrutura, de ter um espaço adequado para o descarte ou até para a reutilização desse resíduo? Olha, o que eu percebi é que existe a preocupação das indústrias, mas, ao mesmo tempo, elas veem o resíduo têxtil como um problema. E dentro do que eu pude diagnosticar, existe a preocupação, sim, por parte das empresas, mas não uma iniciativa de resolver o problema delas ou mesmo sequer conhecer a própria legislação. Muitas das empresas sequer conhecem a legislação nacional. E como não tem a cobrança do município, que não pode descartar esse resíduo como resíduo urbano, então as empresas não conseguem perceber que elas são responsáveis pelos resíduos que elas geram. Então, partindo desse mapeamento diagnóstico que você fez com essas empresas, você propôs um plano de intervenção, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Ok. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e aqui no estúdio nós recebemos a professora do IFSU de Minas e também recém-mestre pelo Programa de Planejamento e Análise de Políticas Públicas da Unesp em Franca, a Maria Concebida Pereira. Maria, nós conversamos sobre a sua proposta de dissertação no sentido de trazer uma proposta de investigação para a indústria têxtil do polo de confecção da cidade de Passos e a partir desse diagnóstico das toneladas que são geradas de resíduo e que eles são descartados como resíduo urbano, eu gostaria que você comentasse, então, qual foi essa proposta de intervenção a partir do diagnóstico? Ok. Ao perceber esse quantitativo de resíduo que é gerado dentro dos polos, eu peguei Passos como um ponto de partida, né? Então, ele poderia chamar, entre aspas, aí, um plano de fundo, né? Ele serviu como plano de fundo para a pesquisa, mas todos os polos eles têm características semelhantes, né? Então, quando eu comecei a investigar outros polos, eles também descartam os resíduos têxteis junto com os resíduos urbanos, na maioria delas, com exceção de algumas grandes empresas que têm um gerenciamento adequado para o seu resíduo, até por questões da própria legislação que infringe de uma forma mais incisiva. A ideia da proposta do tratamento desse tipo de resíduo, ele segue 2 caminhos, que é o modelo que eu proponho, né? Ele pode tanto ser de ciclo parcial, que a gente chamou dentro desse modelo, que aí ele vai trabalhar com o reaproveitamento, que pode ser feito junto com os artesãos ou com grupos de vulnerabilidade social dentro do município, que vai reaproveitar esse resíduo para a transformação de emprego e renda, de trabalho e renda, ou ele pode seguir outro caminho que é o de ciclo completo. O de ciclo completo dentro do modelo, ele vai fazer o reaproveitamento total desse resíduo na forma de reciclagem, para fazer a desfibragem, a separação e o encaminhamento para grandes empresas recicladoras que a gente tem no país. Quando eu fiz o levantamento, eu consegui levantar 23 indústrias que reciclam resíduo têxtil no Brasil, sendo que a maioria delas estão instaladas no Vale do Itajaí, mas a gente tem algumas também no interior de São Paulo e em Minas Gerais.
e também 2 que eu consegui diagnosticar no Nordeste. Essas empresas, elas trabalham com o processo de reciclagem propriamente dita, porque a gente às vezes confunde reciclagem com reaproveitamento. A reciclagem é quando o produto ou o subproduto, né, no caso do descarte do resíduo têxtil, ele volta para a cadeia têxtil como tecido. Então isso é a reciclagem. E o reaproveitamento é quando esse resíduo ou ele é transformado em um outro produto ou um outro subproduto. Por isso essa diferenciação aí do ciclo parcial e do ciclo completo. Dentro do ciclo completo, a ideia também é trabalhar com a geração de emprego em renda, mas com o reaproveitamento de 100% desse resíduo dentro do município, atendendo à legislação. Essas empresas, a gente tem uma grande empresa no interior de São Paulo que ela importa de 8 países. E o que a gente produz aqui vai parar no lixo, né, junto com os resíduos urbanos e tal. Então, a proposta desse resíduo ser transformado em produto que possa ser reaproveitado ou que seja reciclado é justamente para não só atender a legislação, mas também para contribuir com o meio ambiente limpo e dentro da questão da sustentabilidade propriamente dita, dentro da cadeia têxtil e confecção. Que exemplos que a gente teria, Maria, no sentido de, né, propiciar esse reaproveitamento desse resíduo têxtil? A ideia, assim, eu já vou falar mais especificamente do projeto, que está sendo implantado dentro do município, que a gente juntou, que foi uma procura, e aí entra dentro da questão da pesquisação propriamente dita, né, que foi a metodologia do trabalho, porque a metodologia pesquisação, ela interfere no meio, e o próprio meio interfere na própria pesquisa. Eu fui procurada no final do ano passado, que eu já estava aí fazendo a minha pesquisa de campo, por uma artesã, com mais um grupo de 4 artesãs que queriam fazer o reaproveitamento desses resíduos. Fizemos a parceria com uma indústria que vai doar os resíduos, ou que está doando melhor, porque a gente já está no processo de implantação do projeto, para poder fazer o reaproveitamento em produtos artesanais. Bolsas, doando diretamente a essas artesãs. A essas artesãs. Então, a gente conseguiu parcerias, que é isso que também propõe o modelo, porque quando a gente pensa em implantar um projeto, requer verbas ou requer parcerias. Então, dentro da proposta, são parcerias. Então, a gente tem a parceria da indústria que doa os tecidos. A gente tem a parceria de uma associação que propiciou o espaço para essas artesãs trabalharem. A gente tem o apoio da prefeitura, que vai, num primeiro momento, bancar a água e a luz desse espaço. E as artesãs, elas trabalham com a economia solidária e trabalham nas feiras para poder escoar esse produto, porque não adianta produzir se a gente não tem onde vender, né? E também estamos trabalhando com as mídias sociais para a venda desses produtos que elas estão começando a produzir. Então, essa é a ideia da proposta do ciclo parcial. O ciclo completo, ela vai depender da legislação do município, porque ele tem que estar formalizado. E isso já está sendo feito junto com o poder público. Então, já estou em contato de uma forma de assessoria com um vereador do município, e a gente está fazendo o levantamento de tudo que se tem dentro do município com relação à legislação municipal. E a ideia é que, em médio prazo, a gente tenha a lei municipal de gestão dos resíduos sólidos do município, que contemple também os resíduos industriais que são gerados dentro do território municipal. Fomentando aí a cadeia, por exemplo, da reciclagem que você havia comentado. Exatamente. E não só o reaproveitamento. Exatamente. Então, já está sendo pensado, então a prefeitura já tem um terreno que pode ser disponibilizado. A ideia é que a gente busque recurso externo, ou nacionais ou internacionais, para que a gente possa implantar dentro do município esse modelo de tratamento do ciclo completo também. Então, pensando nesse papel do poder público, enquanto uma política pública, em que medida que esse trabalho ele vem contribuindo, né, para que chame a atenção do poder público para a necessidade de ver uma política municipal e também das próprias empresas para se interessarem para que haja esse respeito à legislação nacional e também esse respaldo junto a uma legislação municipal?
Sim, aí a gente está trabalhando nessas várias frentes. Ao mesmo tempo que nós estamos trabalhando com o grupo das artesãs, nós estamos trabalhando também com a questão do poder público municipal para que essa lei possa ser feita, né, elaborada e realmente ser colocada em prática. Os efeitos que a gente está percebendo, primeiro, é a conscientização, que as indústrias precisam ser conscientizadas, que a responsabilidade da geração e da gestão dos resíduos é dela. Então, elas precisam ter essa consciência, que eu acho que é o ponto crucial do modelo, porque a gente teve bastante dificuldade com a própria empresa parceira, que num primeiro momento ela se disponibilizou em participar, mas que estava ainda descartando o seu resíduo junto com o resíduo urbano. Então, essa conscientização, ela é uma conscientização lenta e a longo prazo, né? Então, a gente sabe que não é do dia para a noite que a coisa vai se resolver. E como são pequenas empresas, elas precisam juntas, e não sozinhas e isoladamente, pensar na solução desse problema. E já tem encaminhado nessa direção. Então, a partir desse start que a sua pesquisa, né, levou ao polo de confecção de Passos. Sim, a gente já está colhendo alguns frutos, então a gente está conseguindo fazer o projeto girar, a princípio do reaproveitamento, que é do ciclo parcial, mas aí a médio e longo prazo a gente espera que a gente consiga envolver outras empresas, resolver a questão da legislação do município e poder ampliar isso como modelo para outros polos, né, quem sabe a nível nacional, outros polos possam aderir a essa possibilidade. Inclusive, já tem alguns contatos que já me procuraram, que é o polo de Inconfidentes, que é o circuito das malhas, que já percebem o problema da geração de resíduos dentro dos seus territórios municipais e querem dar uma solução adequada. Então, já começamos aí também um diálogo para que isso seja expandido para outros polos de indústrias de confecção. Maria, o exemplo dessa sua pesquisa, então, é essa aplicação do conhecimento que é desenvolvido dentro da universidade a partir de uma pesquisa científica, indo junto a essa comunidade para, de repente, resolver alguns problemas. Então, para falar um pouco mais dessa contribuição, desse vínculo com a universidade, no último bloco do Diálogos a gente recebe o seu orientador, o professor da Unesp, Roberto Lousada. Então, por isso eu gostaria de agradecer e parabenizar você pela pesquisa e convidá-la para retornar aqui ao Diálogos em outras oportunidades para comentar mais sobre essa atividade e essa contribuição social. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre esse trabalho, porque eu acho que a gente precisa realmente falar, né, dessa questão do problema do resíduo têxtil, porque se a gente pensar que a cadeia têxtil é a segunda maior poluidora do mundo, a gente precisa pensar em soluções. E eu acredito que essa parceria ou essa visibilidade que a universidade te dá enquanto pesquisador e poder aplicar isso, para mim é uma satisfação muito grande. Muito obrigada, Maria. Obrigada. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e aqui no estúdio nós recebemos o orientador da pesquisa da Maria Concebido, o professor Roberto Lousada, da Unesp em Jaboticabal. Professor Roberto, muito obrigado por sua participação aqui em nosso programa. Ok, é um prazer. Roberto, nós já conhecemos a pesquisa, né, que está visando a uma política de reestruturação do descarte do resíduo têxtil lá no polo de Passos, né, desenvolvido pela sua orientanda, a Maria Concebida. Eu gostaria que, em primeiro momento, o senhor comentasse a contribuição de pensar numa pesquisa que envolve um plano nacional, estadual e municipal de resíduo sólido dentro de um programa de mestrado profissional da Unesp em Franca, no sentido de discutir planejamento e análise de políticas públicas. Bem, a característica do mestrado profissional é ter um produto final. E aí a gente depende de projetos. Tá? O projeto da Maria Concebida, ele tinha o objetivo de pensar como tratar as políticas públicas de resíduo sólido de um município que é um polo de indústria de confecção, que é formado por pequenas indústrias, a maior parte delas, tem algumas grandes, mas a maioria é pequena, e que a legislação de resíduo sólido nacional, ela não pensa muito na pequena empresa, ela pensa numa política geral, que para a grande empresa é uma maravilha, mas para a pequena, muitas vezes, o cumprimento da exigência legal inviabiliza economicamente a empresa. Então, a ideia desse projeto foi exatamente
fazer um recorte para que a gente pudesse pensar uma metodologia específica, ou um modelo, como a gente chama na dissertação da Maria Concebida, possível de ser aplicado e replicado em qualquer polo da indústria de confecção. Eu acho que o papel da universidade é exatamente esse, pensar projetos que possam ser implementados. E a característica do mestrado profissionalizante é exatamente esta, a gente tem que, no final, ter um produto que possa ser aplicado em qualquer situação, ou numa empresa, ou numa organização, ou num município, como foi o caso do projeto Maria Concebida. A partir da metodologia que ela aplicou, que é a pesquisação, nesse diálogo com o poder público, com a indústria e com as artesãs, em que medida esse diálogo ele é fundamental no sentido de fomentar essas políticas, de modo a agregar o conhecimento da universidade junto à comunidade? Olha, aí a gente usou especificamente a questão do envolvimento da comunidade, tá? Que é uma metodologia já bastante conhecida, em que a gente começou procurando as lideranças formais, poder público e as lideranças comunitárias que tivessem interesse em torno do tema. Quer dizer, eu acho que este é um caminho que a gente pode utilizar exatamente para pensar projetos específicos, né? E quando a gente começa a olhar do ponto de vista da gestão das políticas públicas, aí vai uma grande contribuição do trabalho da Maria Concebida, que foi como é que a gente resolve esse problema. Nós temos uma legislação federal que ela do ponto de vista da legislação, considerada uma legislação muito avançada. Por outro lado, a gente tem uma realidade de pequenas empresas que não têm condições de cumprir essa legislação. Para uma grande empresa isso é uma maravilha, agora para a pequena dificulta. Então a gente buscou uma alternativa que era exatamente construir uma solução que fosse conjunta com a comunidade, no caso, o município de Franca, e mais uma série de outras lideranças que pudessem compor isso aí. Quer dizer, cada situação que a gente vai enfrentando, a gente vai buscando soluções. Quer dizer, eu acho que aí vai muito na linha da gestão das políticas públicas, como é que a gente equaciona efetivamente. Eu acho que o desafio que a gente tem do ponto de vista de implementação de algumas políticas públicas é como equacionar. E no caso do resíduo sólido ou resíduo têxtil, como equacionar, professor? A solução que a gente encontrou foi, olha, nós temos possibilidade de transformar isso num projeto de geração em renda, com a produção de artesanato, e por outro lado isso pode ser comercializado também. Agora, como viabilizar, construir essa usina, articular os artesãos, comercializar esse produto do artesão que a gente foi desenhando ao longo da pesquisa. Essa pesquisa não começou, a gente vai estar pronta no final. A gente começou, vai ser um projeto. É o modelo que o senhor comentou. É o modelo, mas o projeto, à medida que ele foi desenvolvendo, ele foi sendo implementado. Então ele vai gerar uma série de produtos ainda que vão ser tratados mais para frente na continuidade desse trabalho que espero que Maria Concebida faça no doutorado, né? E que aí tem toda essa aplicabilidade social, essa contribuição extensionista da universidade que nós comentamos muito, especificamente porque lida diretamente com um problema e propõe uma solução que pode servir de modelo, como a Maria já comentou, para outras indústrias em outros polos que não apenas em Passos. Pode, e a gente vai encontrando ao longo do levantamento de informações uma série de situações que é a realidade da maioria dos municípios brasileiros. O município de Passos, pelo que a gente constatou no levantamento de dados, não tinha uma política municipal estabelecida. Ela começou a ser estudada, parou no meio do caminho, quer dizer, o próprio projeto cutucou a prefeitura e estimulou de alguma maneira ela a retomar esse projeto, porque assim, todos os municípios têm que ter uma política municipal de tratamento de resíduos sólidos, porque isso já está previsto na legislação. E a gente encontra, inclusive, essa dificuldade. Eu imagino, se a gente olhar especificamente na indústria de confecção, a gente tem vários polos na indústria de confecção que são em municípios muito pequenos e que esse projeto desenvolvido pela Maria Concebida, ele pode perfeitamente ser aplicado em municípios pequenos, do porte de Passos ou até menores, que tem uma forte presença da indústria de confecção, que ela é uma indústria que emprega um volume absurdo de mão de obra. E que necessita exatamente dessa política, desse apoio do poder público, dessa gestão pública, para que tenha uma gestão eficiente, não só do resíduo, mas da própria
que a prefeitura tenha se disponibilize a fazer ação, mas, por outro lado, junta outros parceiros. E esses parceiros acabam viabilizando junto com o poder público. Tá? Eu acho que por aí a gente vai encontrar um caminho bem interessante no sentido de estar equacionando um problema de gestão de resíduos sólidos, que é efetivamente um problema que a gente tem. E que há essa receptividade, pelo que a Maria comentou, das empresas diante dessa problemática. As empresas resolvem o problema para elas, porque elas são responsáveis pelo tratar do resíduo sólido, só que muitas delas não têm condições de fazer isto. Na hora que você junta com o poder público, você acaba criando uma alternativa que é muito maior, porque ao mesmo tempo que você está resolvendo o problema da pequena empresa, você também está trabalhando com um grupo de artesão num processo de geração de emprego e renda, de trabalho e renda. Então você atende os dois lados. E, por outro lado, ela também é uma indústria que ela não utiliza um tipo de mão de obra que não precisa de muita qualificação, que é o problema que a gente tem no mercado de trabalho. Na medida que ele vai se sofisticando, ele pede uma mão de obra com um nível de qualificação extremamente alto. A indústria de confecção, não. Ela precisa de costureira, precisa de uma mão de obra que você consegue formar muito rapidamente. Tá? E que não tem o nível de escolaridade, que é o grande problema que a gente tem, né, neste país, neste momento, para enfrentar a situação de desemprego. Como empregar uma mão de obra de baixo nível de qualificação, que já está na fase adulta, que dificilmente teria condições de retomar o sistema de ensino para aumentar o nível de escolaridade. Então a gente tem um impacto social aí muito grande. Tem um impacto social muito grande. Professora, eu gostaria de agradecer, então, a sua participação, parabenizar ao senhor, assim como eu parabenizei a Maria pela pesquisa, por esse impacto e desejar sorte aí a uma possível continuidade, de modo que a gente possa cada vez mais agregar a esse conhecimento da universidade a realidade social de pessoas que realmente necessitam dessas políticas, dessas intervenções, de modo a construir uma sociedade mais igualitária, mais cidadã, mais sustentável. Eu que agradeço, porque raramente a gente tem a oportunidade de mostrar um trabalho aplicado na área de ciências sociais, aplicadas, né? E essa é uma oportunidade de mostrar para o público que a gente faz coisa também que é possível ser aplicado na realidade social. Muito obrigada, professor. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever esse programa e entender um pouco mais sobre a pesquisa que trabalha com o polo de confecção de Passos e o resíduo têxtil, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.